Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo nos remete a algo extraordinariamente bom, algo que nós nunca imaginamos ou pensamos que poderia acontecer ou até mesmo existir, algo que o Senhor tem preparado para mim, que tem preparado para você, algo que o homem nem imagina que ele pode experimentar ou viver. Tudo isso é aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. João, capítulo 5, a partir do verso 1. E esse será o tema da nossa mensagem nessa noite. João, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pela tradição deles, um anjo descia em certo tempo e agitava aquelas águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sararia de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos que este homem enfermo estava ali. Vendo Jesus, este homem deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite nós nos prostramos diante da tua palavra, Senhor, diante da tua santa e bendita palavra. Que o teu Espírito Santo venha nesta noite ministrar algo extraordinário, Senhor, ao nosso coração. Que eu diminua, Senhor, para que o Senhor cresça. Que eu desapareça, para que o Senhor apareça. E que o teu nome, Pai, seja glorificado nessa noite, acima de qualquer nome, Pai. Colocamos tudo diante de Ti, Espírito Santo, e lhe pedimos que nesta noite o Senhor ministre a cada um de nós, aquele que está em casa, aquele que está aqui, que seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos queridos, essa é uma passagem bem conhecida de todos nós. É uma passagem exclusiva do Evangelho de João, é o único evangelho que cita essa passagem na Bíblia. E ela nos mostra que Jerusalém estava em festa. Quando Jesus subiu para Jerusalém, Jerusalém estava em festa, os judeus se reuniam ali em Jerusalém e festejavam, e havia ali uma grande alegria, uma grande euforia entre os judeus. Muita comida, regada de muita bebida, muita festa, muita diversão, um grande momento de celebração, de grande expectativa de todos os povos, de todo o povo judeu,
porque toda a festa deles é feita com muita alegria, porque sempre traz uma recordação de algo maravilhoso que o Senhor fez na vida deles. Então Jerusalém estava em festa. Porém, dentro da cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém murada, dentro da cidade de Jerusalém, havia um local lá dentro, um local onde não havia festa, um local dentro de Jerusalém onde havia tristeza, um local de dor, um local de sofrimento, um local de rejeição dentro daquela cidade. E Jesus, vindo da Galileia, conforme nós lemos, a caminho de Jerusalém, quando ele chegou na cidade, ao invés de se dirigir para a festa, ao invés de estar junto com seus compatriotas judeus e ali festejar, Jesus se dirige para este local. Jesus vai ali junto à porta das ovelhas, entre Jerusalém, e se dirige a esse local chamado Betesda, o local onde estava esse tanque de Betesda. A arqueologia, no século passado, ela fez uma grande escavação em Jerusalém. E foi descoberto, depois de tantos anos escavado, esse tanque de Betesda. Não é apenas um tanque pequeno, mas é um tanque enorme, como fosse uma piscina pública enorme. E aí a arqueologia descobriu, com esses 5 alpendres, com essas 5 galerias, esse tanque de Betesda. E se você tiver a oportunidade de hoje ir em Jerusalém, você vai conhecer o tanque de Betesda. Então isso confirma para nós a veracidade da palavra e deste acontecimento bíblico. Porém, Betesda, a palavra Betesda, significa casa de misericórdia. Simbolizava uma das únicas esperanças naquele tempo das pessoas que estavam doentes. Naquele tanque, então, que é muito grande, se aglomerava ali uma grande multidão de enfermos, de paralíticos, de gente buscando uma chance para ver se poderia ser curado. Era um lugar de dor, um lugar de fragilidade, um lugar de miséria, um lugar onde estava em total evidência a miséria e a fraqueza humana, a fragilidade humana. Então, enfermos de toda aquela região se aglomeravam ali junto ao tanque de Betesda e aguardavam, quem sabe, uma gota de misericórdia divina, esperando que as águas se agitassem e algo acontecesse ali na vida deles. Segundo a crença, segundo o que eles imaginavam ali naquela época, de tempos em tempos, e nós não queremos entrar no detalhe disso, não é o foco da nossa mensagem nessa noite, descia um anjo e agitava aquelas águas, e o primeiro que entrasse naquele tanque seria imediatamente curado de qualquer enfermidade. Naquela época era muito fácil. Não era muito fácil, melhor dizendo, você ser enfermo, você estar doente, você ser paralítico. Os próprios discípulos chegaram para Jesus e na presença de um enfermo e falou: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foi seus pais que pecaram? Porque também havia uma tradição que se a pessoa tivesse uma doença muito grave, era fruto de um pecado, ou de um pecado dela, ou de uma maldição hereditária deixada ali sobre a vida delas. Então essas pessoas geralmente eram discriminadas. Eram pessoas que estavam ali jogadas. Eram pessoas que estavam vivendo de esmolas. Porque além da sua deficiência física, além de toda a sua dificuldade, eles eram rejeitados pela sociedade. Eles não estavam na festa. Eles estavam no lugar do sofrimento. Então essas pessoas jogadas ali à margem da sociedade, muitos viviam de esmola, muitos moravam até com os leprosos para poder ter uma vida. Na realidade, aquele era um tanque de desgraça, aquele era um tanque de dor, aquele era um tanque de sofrimento, era um tanque capaz de revelar toda a vulnerabilidade do ser humano. Então tinha ali pessoas sofrendo, pessoas gemendo, durante todo o dia, pessoas com as suas feridas expostas, gente naquela época que não tinha
todo o recurso que nós temos hoje cheirava mal. É um lugar muito grande, tem 500 metros quadrados, para os irmãos terem uma ideia. E as pessoas estavam ali aglomeradas, esperando que algo mudasse. Então, nesse contexto todo, chega o Senhor Jesus. Em vez dele se dirigir para a festa, em vez dele ir para a festa, ele enxergou toda essa tristeza, toda essa situação terrível do ser humano, de pessoas rejeitadas e abandonadas. E o Senhor Jesus foi ao encontro dessas pessoas. Em nossas vidas, na vida de cada um de nós, talvez hoje você não esteja passando por um momento de enfermidade física, mas muitas vezes, muitos de nós, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo, tem passado por uma situação emocional difícil, por uma crise na família, por um problema dentro de casa, até mesmo no matrimônio, no casamento. Muita gente nesse tempo desesperada, desmotivada, angustiada, cansada de sofrer, cansada da desgraça, cansada dos problemas. Mas a palavra do Senhor que vem para você nessa noite, e que o Senhor manda eu dizer para cada um de vocês e para você que está aí me assistindo: Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus está vindo nesta noite ao seu encontro. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei em qual parâmetro você se encaixa nessa noite, mas eu sei de uma coisa: o Deus Todo-Poderoso não se esqueceu de você. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso nessa noite tem o poder de transformar todas as suas feridas de sofrimento, todas as suas angústias, todas as suas dores em grande regozijo de alegria, porque Ele é, porque Ele pode e porque Ele faz. Glorificado seja o nome do nosso Deus, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Jesus, Ele muda a nossa situação, aleluia. Olha que a palavra do Senhor nos diz, lá em Isaías 61, a palavra profetizada sobre quem seria Jesus, diz assim: olha o Jesus que vai ao teu encontro. O Espírito do Senhor ungiu Ele, para que Ele levasse boas notícias aos pobres. Esse é Jesus. Enviou para que Ele levasse a cuidar os que estão com o coração quebrantado, para que Ele anunciasse a liberdade aos que estão cativos, e a libertação das trevas aos prisioneiros, para que Ele proclamasse o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus veio para consolar a todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram uma coroa, ao invés de cinza. Vai recebendo aí, óleo de alegria sobre a tua vida, ao invés de pranto, um manto de louvor, ao invés de um espírito deprimido. E vocês e nós seremos chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação, sabe do que? Da glória dele sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Deus. Como o pastor falou, abra a tua boca e glorifique esse Deus maravilhoso. Aplauda Jesus nessa noite, porque Ele é, Ele pode, Ele faz, Ele cuida de cada um de nós. Apesar daquela situação desesperadora, dos problemas daquelas pessoas que estavam lá, de todo esse sofrimento que eu explanei aqui e mostrei para vocês, apesar de tudo isso, eles estavam lá,
eles não largavam mão, eles não desistiam. Mas hoje, muitas vezes, diante das nossas lutas, muitas pessoas dizem no seu coração: eu vou largar tudo, eu vou deixar tudo de lado, pastor, vou abandonar tudo, para mim não tem mais jeito, para mim, pastor, não adianta mais, não tem mais solução, eu já aceitei, pastor, estou cansado há tanto tempo. Muita gente diz isso. Eu já aceitei a derrota, eu já me acostumei com a tragédia, eu já acostumei com o caos na minha vida. Meu querido, palavra do Senhor para você nessa noite: você não pode aceitar que a desgraça seja um fim da sua vida. Você não pode permitir a desgraça como fim em você. Creia, Deus está ouvindo a tua oração. Aleluia! Você não pode continuar aceitando o fim do matrimônio como fosse uma coisa normal, os filhos tomando o caminho errado como fosse uma coisa normal. Nós não podemos mais deixar e aceitar palavras negativas, aceitar situações tribulosas dentro da nossa casa. É um tempo de a gente se posicionar diante da palavra gloriosa do Senhor. Eu creio nesse Deus que fala comigo, eu creio nesse Deus que muda a minha situação, eu creio nesse Deus que é capaz de mudar toda a minha história, seja ela qual for. Eu creio nesse Deus que vai dar um jeito dentro da minha casa, eu creio nesse Deus que vai salvar minha família, eu creio nesse Deus que vai libertar o meu marido, minha esposa, que vai trazer solução aos meus filhos, porque esse Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! E quando Deus vai ao nosso encontro, realmente Ele muda a nossa história. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Aquelas pessoas estavam ali para ver o sobrenatural de Deus na vida delas. Elas criam que algo podia acontecer, elas criam no sobrenatural. Todos os dias elas iam ali e não desistiam de estar ali acreditando: algo sobrenatural vai acontecer. Nós vivemos em tempos em que muitas vezes a exposição, a explanação, templo dos coaches, não tenho nada contra isso, mas às vezes torna a nossa fé tão pequena. Às vezes o nosso coração se acostuma, né, de ouvir palavras bonitas e deixa de crer no sobrenatural, no Deus do impossível, no Deus glorioso. Meus queridos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que fez lá, faz hoje e continuará fazendo amanhã. Basta você crer no sobrenatural de Deus. Muitas vezes, apesar do ponto de vista natural nosso, não tem mais jeito. Apesar, às vezes, do ponto de vista médico não ter cura, apesar do ponto de vista social não ter resposta, do ponto de vista moral não se ver solução, a gente precisa continuar pensando e crendo do ponto de vista de Deus para cada um de nós. Aleluia! Segunda coisa, eu preciso acreditar. Eles criam no sobrenatural e eles acreditavam que aquilo poderia acontecer na vida deles. Eles acreditavam que Deus tinha algo maravilhoso ainda e que o tempo ia chegar. Eram vários, mas só um era curado a cada vez que o anjo passava, segundo a tradição, e movia as águas. Mas eles acreditavam: ainda chegará a minha vez, ainda chegará o meu dia. Eu preciso também estar disposto a persistir, além de acreditar, além de crer no sobrenatural, persistir todos os dias. Eu estou aqui, Senhor, igual Jacó fez com o anjo. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te deixo
E quando o Senhor não tocar na minha vida e não mudar, isso é buscar a Deus, buscar o Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Um rápido testemunho, e daqui nós já vamos partindo para o fim. No início da década de 90, nos anos 90, me perdoe pela água, mas ainda preciso. No início da década de 90, eu fui chamado para trabalhar num grande banco, num banco americano. Naquela época, pastor, foi considerado o maior banco de investimentos do mundo. Eu fui trabalhar no banco Chase Manhattan, um banco americano famosíssimo, antigo, que hoje se chama JP Morgan Chase. Comecei a trabalhar ali, fui chamado a trabalhar na tesouraria do banco, e fui fiel ao meu contrato de trabalho, e trabalhava certinho todos os dias, apesar de ser longe, gastava 2h30 da minha casa até lá próximo ao centro empresarial, e eu fui trabalhar naquele banco, e foi me feita uma promessa ali, que eu seria promovido, que logo estaria surgindo uma vaga, e eu estaria me dirigindo para a Bolsa de Valores, para ser um operador do banco Chase Manhattan, na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso seria extraordinário para mim, eu estar trabalhando mais próximo de casa, o meu salário iria triplicar, eu estava ali com aquele jovem que almeja, que tem aquela ansiedade em construir a sua vida pelos seus sonhos. Eu estava ali no início dos anos 90, falando: Senhor, obrigado por essa oportunidade que vai acontecer na minha vida. O meu tempo está chegando. E o meu coração se alegrava e tinha aquela ansiedade colocada em cima disso. Logo, logo eu vou ser promovido. Logo, logo as coisas, a situação vai melhorar. Aconteceu que poucos dias, sem eu saber, antes da minha promoção, uma certa pessoa de um outro departamento me transferiu, que fazia toda a organização. Eu não entendi a transferência, eu fui para um outro departamento lá dentro, e ele colocou uma pessoa, amiga pessoal dele, no meu lugar. Consequentemente, aquela pessoa, em poucos dias, isso já estava tudo esquematizado. Em poucos dias, aquela pessoa foi promovida e pegou a minha vaga de operador dentro da Bolsa de Valores. Amados irmãos, quando eu percebi isso, que algo que eu tanto esperava deixou de se acontecer, meu coração se angustiou, se entristeceu. Mesmo jovenzinho, eu fiquei amargurado, porque eu tinha sonhado muito com aquilo. Eu tinha sonhado muito com aquilo. Mas já frequentava a casa do Senhor. E uma bela noite como essa, ouvindo uma palavra, que Deus é que cuida de mim, eu decidi acreditar. Falei: Senhor, aleluia. Eu lembro que até hoje foi ministrado: se uma porta se fechar, é porque uma porta maior vai se abrir para você. Eu falei: Senhor, mediante a tua palavra eu coloco a minha fé. Mediante essa palavra eu coloco tudo que eu creio, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Em poucos dias, amado, poucos dias não, alguns meses, eu estava nesse outro setor. De repente, o diretor financeiro daquele banco, Licínio Ruffenbacher, um alemão desse tamanho, maior que eu, o qual eu nunca tive quase nenhum contato, um homem muito próspero, financeiramente falando. Aquele homem manda a sua secretária me procurar. Nisso a secretária acha aquele que me prejudicou. E esse que me prejudicou falou: olha, se é para promoção, eu tenho uma outra pessoa para colocar no lugar do Vinícius. A secretária então transmite isso para o diretor financeiro, que não tinha nenhum vínculo pessoal, de amizade, nada comigo. Olha Deus trabalhando, irmãos. Aquele homem, eu era um simples jovem, um simples funcionário. Aquele homem se dirige para a secretária, pede o telefone desse que tentou me boicotar, liga para ele e diz assim: eu disse Vinícius, foi esse que eu chamei, que eu estou escolhendo para a vaga, ou é ele ou não é ninguém. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus,
não fiz nada de bom para aquele homem, mas era Deus agindo, meus irmãos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu fui para a Bolsa de Valores, fiquei durante 20 anos lá trabalhando, construí a minha vida, a minha família, construí alguns sonhos materiais que tinha nessa terra. Sabe por quê? Porque o Senhor honra aquele que nele espera. O Senhor honra aquele que não desiste. O Senhor honra aquele que confia. O Senhor honra aquele que não fica só olhando para a multidão. Ah, um foi, o outro foi, mas quando chega a minha vez? Quando você continuar acreditando, quando você continuar confiando, o Senhor fará um milagre extraordinário na tua vida. Caminhando para o final. Então Jesus chega naquele poço, e aquele homem estava lá há 38 anos. Meus irmãos, você já pensou ficar 38 anos esperando? Aquele homem estava há 38 anos esperando. Jesus chega ali, olha para aquele homem, e a palavra nos disse que Jesus conhecia o coração daquele homem. Imagina a compaixão de Deus naquela noite, naquele dia, por aquele homem. Jesus ali se compadece daquele homem. Jesus olha para ele e fala: você quer ser curado? E essa é a pergunta do Senhor para cada um de nós aqui nessa noite. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer a mudança? Você quer a transformação? Aleluia! Lembra de Lázaro? Olha como o Senhor se importa com cada um de nós. Jesus chegou ali, depois de alguns dias, 4 dias, e a Bíblia diz que já cheirava mal. Chegaram para ele, a notícia chega lá, a Lázaro, e ele entra ali naquela cidade, e vê todo mundo em prantos, todo mundo chorando. Olha para Marta, Maria, suas amigas, porque diz que Lázaro era um amigo de Jesus, e elas estavam ali: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, chorando. E a Bíblia diz o quê? O que Jesus fez nesse momento? Ele chora. Aí eu fico pensando, Jesus já sabia que Lázaro iria ressuscitar. Jesus tinha o poder de ressuscitar Lázaro, mas diante da dor, diante da tristeza, diante do sofrimento humano, Jesus se compadece tanto e ele chora. Aleluia. Jesus se compadece da tua dor, meu irmão. Jesus se compadece da sua situação vivida nessa noite. Aleluia. Jesus quer ter um encontro com você, quer mudar a sua situação. Aleluia. Eu não sei como você está aí diante do tanque. Eu não sei como está a tua situação. O Senhor já te perguntou: queres ser curado? Então, se você quer ser curado, levanta, toma a tua cama e anda em nome de Jesus. Levanta, toma a tua cama e anda em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nesta noite. Aleluia. Coloque as suas mãos sobre o teu coração e diga para o Senhor nesta noite: Aleluia. Senhor, eu quero ser curado. Eu quero a bênção, eu quero o milagre. Senhor, eu quero viver o milagre. Eu quero Jesus. Eu quero viver a transformação dentro da minha casa. Eu quero. Eu estou à beira do tanque, Senhor. Aleluia. Eu estou ali esperando, Senhor, o mover do Senhor na minha vida. Mas essa noite, Pai, aleluia, eu quero ser curado. Cura, eu quero Jesus. ser transformado. Eu quero, Jesus. Pai, através do teu poder, Pai. Eu quero que opera em cada um de nós. Aleluia. Oh, Senhor, hoje é culto da vitória. Graças a Deus. Eu quero continuar acreditando na minha vitória. Eu creio. Eu quero continuar acreditando na minha campanha. Aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite estende as tuas mãos poderosas sobre toda a tua igreja, sobre aqueles que estão aqui confessando todas as suas fraquezas, angústias, todas as suas debilidades
diante do teu altar. Toca. Senhor, em nome de Jesus, Toca. estende a tua poderosa Oh, meu mão Deus. sobre aquele nessa noite que quer, Senhor, Sim, sobre Pai. aquele que acredita, sobre Sim. aquele que não desiste, sobre aquele que confia e que Aleluia. continua persistindo. Senhor, que o teu poder nesta noite, Aleluia. que a tua bênção nesta noite, que a unção do Senhor nesta noite, Oh, que o Pai poder amado. transformador de Jesus nesta noite Todo-Poderoso. seja derramado sobre a vida de cada um dos meus Aleluia. irmãos. E que todos nós aqui nesta noite, Oh, Pai, Pai querido. mediante a tua palavra, possamos nos levantar. Amém. Aleluia, pegar essa nossa cama Amém. velha e jogar fora. Aleluia, Senhor, e Amém. andar para a honra e glória do teu nome. Amém. Que a tua bênção esteja com a tua igreja Em em nome nome de de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus.